Olá, meu aluno, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Maicon Saracini, professor de matemática, e hoje trago uma videoaula incrível para vocês. Fiquem atentos ao assunto de hoje. Essa videoaula é uma introdução de uma sequência de aulas, onde nós vamos tratar do assunto de geometria analítica. Esse assunto é assunto do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, vamos falar sobre localização de pontos no plano cartesiano e também vamos falar sobre distância de dois pontos. Bom, galera, o sistema cartesiano ortogonal, que é mais conhecido como plano cartesiano, ele foi uma descoberta de René Descartes. Bom, Descartes ele relacionou álgebra com geometria através da criação do plano cartesiano. O objetivo era a localização de pontos, retas, curvas, círculos dentro de um plano cartesiano a partir de equações. O plano cartesiano ele é formado por duas retas numeradas perpendiculares que se encontram em um ponto zero que chamamos ponto de origem. Os pontos que não pertencem exatamente no plano cartesiano estão localizados nos quadrantes do plano cartesiano, sendo que são sempre em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A indicação para desenvolver e estudar plano cartesiano é através de papel quadriculado. Isso porque fica mais fácil de identificar os pontos. Caso você esteja utilizando uma folha no caderno ou uma folha de sulfite, lembre-se de usar régua para ficar proporcional. Bom, pessoal, para eu localizar um ponto no meu plano cartesiano, eu preciso ter as coordenadas cartesianas. Professor, o que é isso? É o nosso famoso par ordenado, que é dado pelo número em relação às abscissas e pelo número em relação às ordenadas. O que é isso? Então, é o nosso par ordenado formado por x e y, tá? O número que estiver no local do x vai ocupar a posição em relação às abscissas, certo? E o número que estiver no local onde indica as nossas ordenadas vai dar a relação onde o nosso ponto vai estar localizado em relação ao nosso eixo y. Tranquilo até aqui? Vou colocar alguns exemplos na lousa para a gente fazer as localizações dos pontos e também vou dar um par ordenado para a gente localizar e ver como funciona essa relação de par ordenado e a posição no plano cartesiano. Tranquilo? Pessoal, vamos observar aqui os pontos P, R e S e depois vamos localizar os pontos W, X e Y, ok? Bom, primeiro aqui, ó, ponto P. O ponto P, em relação ao eixo das abscissas, está posicionado com o número 2. Lembrando aqui, ó, que ele está onde? No primeiro quadrante. O primeiro quadrante, ele é formado por números positivos em relação às abscissas e número positivo em relação às ordenadas. Tranquilo? Vamos lá então, ó. Em relação às abscissas, o Pzinho aqui, ó, ele tá no número 2. Tranquilo? Bom, tá aqui no número 2. Em relação às ordenadas no eixo Y, ele está aqui, ó, no número 1, tá? Professor, a partir dessa visão gráfica, qual que é o par ordenado da letra P? O ponto P ele pode ser escrito pela seguinte coordenada. Ó, 2, 1. Por que isso? 2 em relação às abscissas, eixo X. 1 em relação às ordenadas, eixo Y. Tranquilo? Bom, aqui ó, o nosso ponto R, ele está localizado em relação às abscissas, aqui ó, no número 1. Em relação às ordenadas, o nosso eixo Y, ele está localizado aqui, ó, no 4, tá? Escrevendo aqui, ó, as coordenadas dele. 1 e 4, tá? Aqui, ó, quando eu falo do ponto S, o ponto S, em relação às abscissas, ele está localizado aqui, ó, no 0, tá? No ponto de origem. Em relação às ordenadas, ele está aqui, ó, no menos 3. Ele pode ser reescrito com a seguinte ordenado:
0 e menos 3. Isso por quê? 0 em relação às abscissas e menos 3 em relação às ordenadas. Ó, aqui eu quero destacar uma propriedade com vocês. Toda vez que a minha abscissa for 0, o ponto ele vai pertencer às ordenadas, o eixo das ordenadas, tá? E se a minha ordenada for 0? Exemplo aqui, ó. Ponto Q. Galera, ponto Q. Em relação às abscissas, ele está no 4. Em relação às ordenadas, ele está no 0. Então aqui, ó, 4 e 0. Pessoal, quando a minha abscissa é 0, o ponto vai pertencer ao eixo das ordenadas. Quando a ordenada for 0, ele vai pertencer ao eixo das abscissas, tá? Quando for números maiores ou menores que 0, o que vai acontecer? Aí ele vai andar nos 4 quadrantes, tá? Lembrando que o primeiro quadrante é positivo, positivo. O segundo quadrante, em relação à abscissa, se transforma em negativo. Em relação à ordenada, positivo. O terceiro quadrante aqui, ó, em relação à nossa abscissa, negativo. Em relação à nossa ordenada, negativo. E aqui, por fim, em relação à nossa abscissa, positivo. Em relação à nossa ordenada, negativo. Tranquilo aqui? Show! Pessoal, visto isso, localizamos os pontos aqui. Tanto o P, R, S e o Q aqui que eu adicionei como exemplo. Agora, a partir daí, eu consigo localizar os pontos W, X e Y. Lembrando, então, que eu tenho aqui, ó, X, Y. Tranquilo? Presta atenção aqui. O número 3, ele está localizado mais ou menos aqui. O número 2, mais ou menos aqui, ó. Quando você está fazendo num papel quadriculado, fica mais fácil de observar. Então aqui, ó, eu tenho o meu ponto W. O ponto X, menos 3 e 1. Menos 3 em relação à abscissa e 1 em relação à ordenada. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ponto X. O ponto Y, ele está no 4 e no menos 2. Então ele vai estar aqui, ó, mais ou menos, o meu ponto Y. Pessoal, quero destacar uma coisa com vocês, ó. O 2, em relação ao meu ponto P, eu chamo ele de XP, tá? Por quê? O número 2, ele vale o quê? A medida de X, certo? Bom, em relação ao número 1, o ponto P, eu chamo ele de YP. Por quê? Porque é o nosso Y aqui. Bom, pessoal, agora que nós já relembramos como localizar graficamente um ponto a partir da sua coordenada e como, a partir da representação gráfica, localizar o par ordenado, nós vamos agora aprender como calcular a distância entre dois pontos. Bom, galerinha, agora nós vamos falar sobre distância entre dois pontos. Bom, eu coloquei um exemplo genérico aqui para a gente entender como que se calcula a distância entre dois pontos. Bom, ó, dados os pontos A, onde as minhas coordenadas são x de A e y de A, e o ponto B, onde as coordenadas são x de B e y de B, então eu tenho aqui, ó, esse desenho gráfico maravilhoso. Presta atenção, eu tenho o meu ponto A, tá? Onde a ordenada dele vai estar aqui, ó, em relação ao eixo Y, e a abscissa vai estar em relação ao eixo X. Tranquilo até aqui porque a gente já aprendeu. Bom, o B também é a mesma coisa, em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y. Show! Show de bola! Bom, professor, se esses pontos estivessem dividindo um mesmo número para as abscissas ou o mesmo número para as ordenadas, é facinho de encontrar o valor lá da distância entre eles. Exemplo aqui, ó. Coloquei o ponto C aqui. Presta atenção. Qual que vai ser a distância do ponto C em relação ao ponto A? Óbvio, é só você pegar a medida aqui, ó, e subtrair a maior pela menor, você vai encontrar a distância aqui. Tranquilo? Exemplo, se aqui for 1 e aqui for 2. 2 menos 1, então a distância daqui é aqui 1. Aqui, ó, dividem distância 1. É um exemplo. Bom, aqui, ó, vamos dizer que aqui também distância 1, certo? Aqui vale 2 e aqui vale 1.
2 menos 1, 1. Tranquilo, tá? Mas agora, professor, eles não dividem nem a mesma ordenada e nem a mesma abscissa. O que eu vou fazer? Bom, você que já é muito inteligente já deve ter gritado aí. Isso aí é hipotenusa, meu! É, isso aí é hipotenusa. Bom, por quê, galera? Isso aqui lembra a gente um triângulo retângulo. E aí eu coloquei o cara aqui, ó, maravilhoso, fantástico, que é o nosso Teorema de Pitágoras. Galera, Pitágoras, ele vai nos auxiliar para encontrar a distância entre dois pontos. Por quê? Porque quando eu tenho distância entre dois pontos, eu tenho um triângulo retângulo, isso mesmo, tá? Bom, uma informação importante. A distância de A a C, ou seja, do pontinho A ao pontinho C, vai ser XB menos o XA, tá? Bom, distância de B a C vai ser YB menos YA, tranquilo até aqui. Só que com um detalhe, tá vendo esses caras aqui, ó? Esses caras são segurança da jogada. O que eles estão aqui? Eles estão aqui para dizer que só fica gente positiva. Como assim, professor? O nome disso aqui é módulo, tá? Se tá entre módulo, tudo, o resultado que estiver lá dentro, independente se for negativo ou positivo, vai virar positivo. Por quê? Porque não existe distância negativa, né? Como que você vai calcular a distância de dois pontos e der um número negativo? Não tem como, tá? Distância é uma unidade que não aceita número negativo. Show? Tranquilo. Então, só lembrar lá que está entre módulos se torna positivo. Tranquilinho. Bom, pessoal, e agora, como que eu vou calcular a distância de AB? A distância de AB, que é a distância do ponto A ao ponto B, vai ser dado que pelo Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras me diz o quê? Ele diz assim, ó, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Uma outra escrita seria que A é igual a raiz quadrada de tudo, ou seja, de B ao quadrado mais C ao quadrado. Fantástico, tranquilo. Bom, aqui eu coloquei para você exatamente isso. Vou pegar aqui, ó, o primeiro cateto, tá? Que é a distância aqui, ó, entre AC e o segundo cateto, distância entre BC. Bom, tudo isso elevado ao quadrado e com raiz. Show, tá? Quem que vai ser esses caras? Esses caras serão o XB menos o XA, para eu encontrar essa medida aqui desse primeiro cateto, e o YB menos o YA para encontrar a medida desse outro cateto aqui. E aí, por fim, eu encontro o valor da hipotenusa, que é facinho. Só cuidado em relação aos módulos, porque toda vez que tiver módulo, o número que der o resultado aqui, ó, vai virar positivo. Se torna positivo porque não tem distância negativa. Tranquila? Uma outra informação também é que a raiz não vai admitir número negativo. Bom, colocamos sobre raiz, faz a conta, show! Bom, vamos aqui nesse exemplo que eu pus então. Se a distância daqui, aqui é 1, e a distância daqui, aqui também é 1, bom, aqui eu já sei, por noção matemática, que essa distância aqui será a raiz de 2. Tranquilo? Vamos ver um exemplo, tá? Vou chamar esse XB aqui, ó, a abscissa B de 2 e a abscissa A de 1. Tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. O YB vai valer 2 e esse ponto aqui onde está o C, que é o YA, vai valer 1, tá? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil. Ó, vamos lá então. A fórmula, ela me passa isso aqui, ó. Ela passa que a distância de AB vai ser igual a raiz do quê? Soma dos catetos ao quadrado. Bom, pessoal, vamos atualizar então aqui com essas informações. Presta atenção. A distância de AB vai ser igual a raiz da soma dos catetos ao quadrado. Então aqui, ó, XB é o 2 menos XA, que é 1, ao quadrado, mais YB, que é 2, menos YA, que é 1, ao quadrado. YA, que é 1, ao quadrado. Pessoal, 2 menos 1, 1.
1 ao quadrado mais 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado. Toda vez que eu elevo 1 a qualquer expoente, ele vai se tornar sempre 1, tá? Então eu já vou cancelar os expoentes. Tranquilo? 1 mais 1, 2. Então, a minha distância de A, B, é dada por raiz de 2. Atualizando aqui, ó, raiz de 2. Show? Tranquilinho? Muito fácil, é só relembrar lá o Teorema de Pitágoras, tranquilaço, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Realizem exercícios, qualquer dúvida me escrevam, pode me marcar aqui no Instagram que eu vou estar à disposição para ajudá-los e auxiliá-los. Tranquilinho? Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like, manda beijo. Tchau, até a próxima!